Olá, colegas da odontologia. Estamos aqui em mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre falando de temas relevantes, temas interessantes, temas sensíveis e discutíveis dentro do universo da odontologia. Nesse momento eu peço para a nossa conselheira Carla Hermes. Olá, Carla, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Para apresentar os nossos convidados que farão parte desse momento, dessa mesa de trabalho, e são dois convidados especialíssimos que detêm muito conhecimento para passar para nós e dar informações verídicas para toda a classe odontológica e a sociedade. Por favor, Carla. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui junto com todos vocês, né? A nossa convidada especial, a doutora Andréia Araújo, o doutor Renato, que é também conselheiro, se faz presente nessa mesa, para que a gente possa realmente contribuir, né? De forma informativa, de forma profissional, para a nossa classe odontológica ter conhecimento de coisas que muitas das vezes ficam restritas ao consultório, né? E nós temos como currículo da doutora Andréia, né? Ela foi formada como cirurgiã dentista pelo CESUPA, né, Andréia? E ela é especialista em endodontia e paciente com necessidades especiais. Tem habilitação em odontologia hospitalar e intensiva. Hoje é docente de graduação em odontologia na UNAMA e na especialização, na pós-graduação, né, no curso de PNE da Federal e do CESUP. É isso, doutora André? Isso. E atua também como cirurgiã dentista intensivista do Hospital do Coração do Pará e o Hospital Geral de Belém, do Exército Brasileiro. Sendo também, né, nossa colega plantonista da Uniodonto. Então, assim, é mestre em clínica odontológica e doutorando em biomateriais. E é também segundo-tenente do Exército Brasileiro, né, André? Isso aí. É que veste a farda, né, que é comprometida com essa missão. E eu fico muito feliz de tê-la aqui, né, nesse podcast, onde a gente quer aprender com você e ser informado melhor por alguém que tem tanta experiência na área, né, de odontologia hospitalar. Mas antes da Andréia começar com as considerações iniciais dela, eu vou pedir para o Renato fazer as considerações iniciais dele. Obrigado também por participar do OdontoCast, Renato. Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez aprendendo, né, e a gente poder trazer perguntas que principalmente acadêmicos fazem, né, sobre essa área tão importante. Saudando nosso presidente, Marcelo Folha, nossa conselheira também, Carla, e a doutora Andréia, atendendo o convite do CRO Pará. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós que estão nos assistindo, as informações que vão ser passadas aqui e também, né, expandir o conhecimento nessa área que é relativamente nova, né, dentro da odontologia, mas que é de suma importância a gente estar inteirado de informações e poder trabalhar nesse sentido diante da classe. Renato, obrigado. Andréia, muito obrigado por aceitar o convite do CRO para participar do OdontoCast. Faça suas considerações iniciais e vamos conversar. Vamos lá, quero agradecer o convite do CRO, Folha, Carla Hermes, doutor Renato. Quero dizer que é muito importante para a odontologia hospitalar esse podcast, a gente conseguir informar a nossa classe, a população, sobre o que é a odontologia hospitalar e o que a gente tem contribuído para a saúde sistêmica do paciente. Então, quero agradecer esse momento, em nome de todos que atuam nessa área, com certeza é um momento muito importante para a gente. Certo, então vamos começar logo com a primeira pergunta. Eu vou me adiantar aqui, tá? A tua caminhada na odontologia, ela enveredou para a odontologia hospitalar? Por quê? O que te motivou? Tu já fazia a endodontia. O que te motivou a fazer odontologia hospitalar? Talvez o sofrimento do paciente, talvez a limitação do atendimento do paciente em nível hospitalar. Conta um pouquinho o que te motivou a ir para esse caminho. Claro que a endodontia, a gente trabalha diretamente com a dor, né? Então, eu já atendi pacientes no hospital que necessitavam de tratamento endodôntico, não do tratamento convencional, mas de uma urgência endodôntica. Mas o que me motivou, de fato, era que eu eu sou especialista em pacientes com necessidades especiais, então esse paciente ele está inserido também dentro do hospital.
Então, eu já fazia o atendimento do paciente a nível ambulatorial e depois eu precisava ir até o hospital para dar essa assistência. Então, isso me motivou muito, é uma área que eu realmente amo fazer. Na verdade, eu amo odontologia, eu faço hoje a minha vida inteira. Se você for falar em carga horária, eu pratico odontologia. Então, eu fui para esse lado, é uma área realmente que está em crescimento e a gente precisa de profissionais. Eu sempre estimulo os meus alunos que a gente precisa expandir e que a classe realmente se abra os olhos para a odontologia hospitalar, porque é um futuro que vem crescendo e tem tudo para ser valorizado e cada vez mais a gente ter presença de cirurgião dentista dentro dos hospitais. Andréia, a odontologia hospitalar, ela é uma habilitação. Nós sabemos que tem muitas situações que estão divulgando cursos como especialização. Isso é um tema interessante para nós abordarmos, né, Carla, Renato? Isso. Fale um pouquinho também sobre isso. Então, o que acontece, né? Nós, quando chega no conselho um certificado de um curso de especialização promovido ou por hospitais ou por cursos livres, né? Nas universidades eu nunca vi. O que acontece? Nós não temos como registrar enquanto especialista, porque o Conselho Federal entendeu que ainda é uma habilitação. Sim. Né? Então, eu gostaria assim, que você nos dissesse como é que isso tem se comportado com relação às pessoas que procuram, né? Algumas pessoas que atuam na área dentro da odontologia hospitalar, como é que eles procuram e chegam a essa circunstância de forma que é irregular e que acabam criando uma expectativa de uma especialidade e que chega no conselho, precisa ser habilitado. Antes da doutora responder, só complementando a pergunta da doutora Carla, é importante que tanto o acadêmico, a sociedade que está nos ouvindo, nos vendo, saiba a importância dessa diferença da especialidade, da pessoa declarar uma especialidade para uma habilitação, né? Tá ali habilitado a ter uma área de atuação e ser especialista numa área de atuação. Eu vou falar aqui de frente para essa câmera, pegando o gancho do Renato, não existe especialização em habilitação. Em odontologia. Não existe especialização em odontologia hospitalar. O que está sendo divulgado não vai passar no registro do Conselho, nem do regional, nem do federal, porque das 23 especialidades odontológicas que existem atualmente, a odontologia hospitalar ela não se enquadra, ela é uma habilitação já reconhecida pelo Conselho Federal. Perfeito. Né? Então, por favor, pode continuar. Perfeito. E é exatamente isso. Aí eu queria, tendo em vista a sua experiência, doutora, pegando a própria pergunta da doutora Carla, né? Como é que acontece isso na prática, né? Certo. Inclusive, a habilitação ela foi reconhecida em 2015, né? Pela resolução 162. Então, é a habilitação, não é especialização. Por favor, André. Falando um pouquinho para clarear as ideias, falando um pouquinho da história da odontologia hospitalar. A gente sabe que a presença do dentista dentro do hospital ela é antiga. A gente tem o bucomaxilofacial, que trata trauma e tudo. E o PNE, o especialista em pacientes com necessidades especiais, que leva esse paciente também para o centro cirúrgico para fazer os procedimentos sob anestesia geral. Então, a presença do dentista no hospital ela não é nova. O que é novo e o que é diferente? É o cirurgião dentista atuando dentro da unidade de terapia intensiva, prevenindo, fazendo diagnóstico, fazendo terapia desses pacientes. Então, quando nós iniciamos, antes de 2015, os dentistas que estavam atuando, eles estavam atuando com um curso de aperfeiçoamento em odontologia na UTI. Tá? E já tinha alguns anos que alguns colegas já faziam esse serviço, já estendiam esse atendimento não só na UTI, mas também nas UIs, na unidade de internação. Sim. Então, nesse momento, se sentiu uma necessidade por uma portaria que teve da Anvisa, tá? A Anvisa cobrou a presença do cirurgião dentista na época, em 2008, dentro das unidades de terapia intensiva. Então, o que aconteceu? Nessa época, eu tive a honra de participar da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho. Nós fomos até algumas regiões do Brasil. Todo o Conselho Regional tinha um representante. Eu fui pelo Pará. A gente foi até essa região, fazíamos reuniões para
discutir as diretrizes do ensino para a odontologia hospitalar. Então, em 2015, como você falou, a resolução de 2015, 162. o Conselho regulamentou e habilitou todo profissional que atuava dentro do hospital, não como buco e não como PNE, mas como odontologia hospitalar, tá? Então, a gente teve a oportunidade de ser habilitado. A partir de 2015, quem quiser atuar nessa área, por exemplo, tem que fazer um curso de habilitação, tá? O curso de habilitação ele é 350 horas, 30 horas prática e 70 horas teórica. O aluno tem que ter vivência de UTI, porque é completamente diferente a atuação, falando um pouco de prática, a atuação do cirurgião dentista dentro de uma unidade de terapia intensiva é completamente diferente intensivista mesmo. Intensivista, completamente diferente do profissional que está dentro do consultório. A gente sabe que dentro do nosso consultório nós temos autonomia, nós fazemos planejamento odontológico, a gente consegue conduzir o atendimento sozinho. Isso é uma autonomia nossa. Dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro do hospital, né? Você está inserido... Tem o seu momento de atuação. Você está inserido dentro de uma equipe multidisciplinar. Lá você vai ter médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, toda essa equipe, você é mais um inserido ali. E a tomada de decisão, ela tem que ser comunicada. Tá? Todo procedimento, todo UTI, no final, você tem um round, aquele momento que chega a todos, como está esse paciente. Então, você vai relatar. E se, por exemplo, eu quiser fazer um procedimento mais invasivo num paciente na UTI, eu tenho que reunir com o médico daquele paciente, saber se aquele paciente está oportuno para receber aquele tratamento mais invasivo. Tá, e assim, Andréia, com relação a essa relação nessa equipe multidisciplinar, certo. Como é que hoje você vê e o que ainda falta para avançar nesse respeito, nessa individualidade também da atuação do profissional cirurgião dentista numa equipe tão extensa, né? Isso. Onde várias opiniões acabam podendo ter interferência. Eu vou apimentar essa pergunta, tá? Se respeita o profissional dentista? Só um segundo. O respeito pela equipe e o respeito pelo gestor, porque são duas coisas diferentes. O teu relacionamento hoje dentro da equipe é mas com o gestor, porque o gestor ainda tem se mostrado muito resistente em manter o odontólogo nessa equipe, né? Por vários motivos. Como tu sentes isso? Isso. Eu falo sempre que quem escolhe odontologia hospitalar tem que ter um perfil. A primeira dificuldade é o cirurgião dentista que escolhe fazer odontologia hospitalar, que escolhe estar inserido dentro do hospital, ele tem que ter um perfil, ele tem que saber trabalhar em equipe, ele tem que saber que as limitações tecnológicas para o atendimento são limitadas também, ele tem que saber que ele está dentro de uma equipe. Eu vou contar rapidamente alguns episódios que aconteceram comigo. Por favor. Eu cheguei no hospital e aí fui recebida da seguinte forma: Andréia, tu vai amputar aquela língua. Vamos amputar aquela língua. Eu falei, vou avaliar primeiro. Por quê? Quando eu me deparei com o paciente, ele tinha feito um trauma, né? Paciente neurológico, mordeu realmente a língua, não necrosou, só estava bem amassadinha, parecia um picadinho mesmo. E ali a gente suturou o que dava para suturar, fizemos laser terapia e o paciente continua com a língua. Mas assim, a gente escuta de tudo. A gente escuta, você veio aqui tirar dente descido? Isso. Sabe? Você veio aqui, veio limpar, né? Olha, gente, uma coisa tem que ficar muito clara, eu falo para meus alunos, eu falo para a sociedade. O dentista na UTI, o dentista no hospital, ele não vai fazer a higiene do hospital. Quem vai fazer essa higiene é o técnico que cuida daquele profissional, assim como ele faz a higiene corporal. Nós estamos lá muito além disso. A gente está lá para evitar que esse paciente tenha agravos sistêmicos devido a um foco infeccioso na boca. Então, a gente vai estar ali para diagnosticar quando tiver uma lesão e orientar a equipe, porque não adianta o cirurgião dentista entrar numa UTI, fazer o diagnóstico, verificar se ele tem alguma necessidade e não treinar aquela equipe. Então, a gente tem a função de também calibrar a equipe que está lá dentro do hospital. A gente tem a função de fazer treinamentos. Mais tempo com o paciente, né? Então, você faz treinamentos para essa equipe. Deixa eu tirar uma dúvida. No HGB, que tu tens uma ascensão já como oficial, e num hospital particular, o tratamento para ti, para a profissional Andréia, é o mesmo? Eu digo sempre para os meus alunos, quando vocês vão para o hospital, o nosso trabalho como cirurgião dentista é você ter humildade. Eu digo sempre, vá humilde que você vai conseguir tudo. Mostra a sua importância lá dentro.
mostra que aquele paciente não evoluiu para uma piora, para uma pneumonia, por exemplo, associada à ventilação mecânica, após a intubação. Porque você passou com ele, se ele tinha um dente ali com foco infeccioso, você removeu aquele dente, você limpou aquela cavidade. Se ele está fazendo candidíase, por exemplo, o paciente que está com candidíase, paciente dentro da UTI, ele desenvolve várias lesões, uma atrás da outra. E candidíase é uma coisa que está na cavidade oral? Sim, mas não é só na cavidade oral. Então, na hora que ele for entubar, ele pode piorar muito mais. Tá? E como é o tratamento? Realmente existem profissionais, não vou falar para vocês que eles não nos reconhecem, eles sabem da nossa importância, até porque quando aconteceu também comigo outra vez, que o paciente estava com uma sepse é infecção generalizada, fazendo a sepse e já tinha passado por todos os médicos. Já tinham chamado infectologista, ginecologista. A paciente tinha mapeada. Aí, por último, não menos importante, ainda existe esse preconceito lembraram do dentista. Chama odonto. Aí eu fui. Quando eu cheguei, o paciente tinha um dente, um molar, com uma cavidade aberta, né? Eu olhei, fazendo uma leucocitose, lactato alterado, e aí eu disse, olha, eu vou ter que remover esse dente. Aí você faz a extração do dente, o paciente melhora. Significa uma semana ele tá, sabe? Então isso é muito importante, eles já sabem disso. Alguns médicos. Mas ainda assim, eu digo que a gente tem que ser humilde. Tem que chegar lá na humildade, tem que chegar lá. Até porque lá, o que esse dentista tá fazendo aqui que ele veio limpar a boca? Não. Como se fosse fazer uma higiene oral, né? Aí quando você faz aquela reunião, que você vai fazer o treinamento, nossa, eu tô impressionada. Eu não sabia que era assim, eu não sabia. Da informação e resultado, né? Que é o que a gente tá fazendo hoje aqui. Porque isso aqui são muitos colegas que não sabem também. Verdade. A gente tem da própria classe que não sabe. E os que sabem, quando interna um parente seu, fala, nossa, André, atende minha mãe que ela internou na UTI, eu não quero que ela piore. Legal, você já sabe. Mas não é só o teu parente, é uma sociedade como um todo, são pacientes que precisam. E o Odontocast está aqui para ter esse tipo de função de informar, porque a desinformação ela é um caminho que acaba piorando toda uma situação que nós temos. Uma coisa é você não ter a informação, uma coisa é você ter uma informação desinformada. Então, para isso, a gente está aqui tratando desse tema, né, da odontologia hospitalar. E dentro desse tema, a UTI, ela está envolvida, mas eu fico imaginando, sabe, Andréia, a pandemia. Nossa, me conta um pouquinho desse momento pandêmico com a odontologia. Esse período, né? Na UTI. Delicado. A gente sabe que na pandemia os consultórios fecharam, né? As pessoas ficaram sem atender, mas na hospitalar não. Nós fomos para lá para ajudar. Sim. E, inclusive, foram dentistas que não eram habilitados. Porque existia necessidade. O vírus se começava pela boca, né? A contaminação. Foi uma guerra. Foi uma guerra biológica. Mas, assim, ainda tem mais uma situação. As UTIs aumentaram. Com a pandemia, fizeram mais UTIs. Então, tem um campo de trabalho. A gente tem que pensar que isso daí também melhorou para a odontologia hospitalar. Melhorou, tem um campo de trabalho. Mas eu quero te dizer assim, dentro desse momento da pandemia, hoje, os médicos, os gestores, eu vou falar sempre dos dois, médico e o gestor, público e privado, eles hoje têm uma visão diferente sobre a gente, sobre o odontólogo. Então, existe uma resistência, realmente, dos gestores. Por quê? Por uma questão orçamentária. Como é que eu vou pagar o dentista que está dentro da UTI? Onde é que a gente tem que pensar? Como a gente vai se fazer presente lá e como a gente vai conseguir receber por isso, né? No privado, é mais fácil você pegar um colega que está ali dentro do ambulatório daquele determinado hospital e dizer, você tem habilitação? Sobre, vai atender na UTI, vai atender no leito. Tá? Mais e ainda simples. Assim a remuneração não é... Pouquíssima. Se você olhar a tabela, realmente é muito baixa. Diferente do hospital privado. Eu atuo no hospital privado hoje, mas eu tenho como pagamento. O paciente vai terceirizar, você vai pagar por aquele um atendimento. Pagamento direto, né? Pagamento direto, tá? Mas a gente precisa que a ANS coloque no rol de procedimentos os procedimentos odontológicos entrem no rol
para atendimento no hospital, porque a gente tem os procedimentos, mas é atendimento dentro do ambulatório e não no consultório. É uma situação ótima de ser esclarecida também. A ANS é que tem que fazer isso. Sim, junto com o conselho. Mas o conselho tinha tabela até 2014 e foi recomendado que não fizesse essa tabela, porque não era atribuição do conselho. Então isso não é junto com o conselho. O conselho já fez e já deixou de fazer, porque isso é atribuição da ANS, para que fique bem claro. Mas a gente pode junto, né? Unir forças. Sim, representativamente, o conselho pode auxiliar, mas isso não é uma situação... Sim, é a ANS, a gente depende da ANS. Exatamente. A gente precisa que os procedimentos que nós realizamos dentro do hospital, eles sejam pagos para procedimentos dentro do hospital e não a nível ambulatorial. A gente não tem uma tabela para que o plano de saúde, por exemplo, faça a cobertura. André, mas aí também, perdão, não seria também os próprios profissionais da odontologia hospitalar, que são habilitados, que já são intensivistas, de fazerem um movimento, sim, em conjunto, para cobrar isso da ANS, do Ministério Público? Sim. A questão ainda há pouco nós estávamos falando sobre pacientes de necessidades especiais, né? E a gente percebe, assim, uma área que precisa de pessoas, precisa de investimento, mas às vezes não há aquele interesse, principalmente passando pelo poder público, né? E são áreas que nem a odontologia hospitalar, são áreas que nem o PNE, entendeu? Que a gente poderia estar aí expandindo aí quanto à classe, aí, tanto dentistas, auxiliares, né? Gerando oportunidades para essas pessoas. Mas eu acredito que a gente, quanto classe odontológica, precisa se organizar melhor e unir em prol de pautas que são importantes para o desenvolvimento da nossa profissão, para a gente poder ter esse melhor reconhecimento através dessas informações, por exemplo, que, olha, você já falou coisa aqui que eu particularmente não sabia, entendeu? E isso aí vai ser muito importante, esse esclarecimento, tanto para a sociedade quanto para a nossa classe. Eu acho que também baseado nessa questão da união de forças, né? A gente pode considerar, e o Marcelo pode nos dar essa informação, do número de profissionais dentro do Conselho que são oficialmente habilitados. Né? E eu acho que em cima disso, a classe tem como nos procurar as pessoas que trabalham diretamente para que se una forças e que se possa chegar na ANS, que é o órgão regulatório, né? E que vai tomar essa atitude, mesmo não sendo prerrogativa do Conselho. O Conselho não vai nunca se opor a apoiar a entidade. As causas, mas não pode ser ele o precursor disto. Entendeu? Né? Por exemplo, nós temos hoje no Conselho Regional de Odontologia do Pará 52 habilitados em odontologia hospitalar, né? Então, mais de 50 para mais de 10 mil inscritos. E em nível nacional, como nós estávamos conversando também nos bastidores, tem mais de 2 mil habilitados em odontologia hospitalar, mais precisamente 2.250. E aí, Andréia, ainda é um número muito pequeno, perto da rede que nós temos bem aquém, né? Atender, né? Então, por exemplo, aqui em Belém hoje, nós temos grandes hospitais, todos eles já contam na sua UTI, no seu quadro, no seu staff, já contam com esses dentistas habilitados, contratados? Na rede pública, nós temos os grandes hospitais, que nós já temos colegas lá, inclusive colegas que foram habilitados no CRO recentemente, nessa última turma que nós formamos. Então, esses colegas, eles estão atuando a nível público, em unidade de terapia intensiva, por exemplo, o PSM da 14, o PSM do Guamá, já tem colegas lá fazendo esse trabalho, o próprio Hospital das Clínicas, Gaspar Viana, todos os hospitais públicos. O privado não, porque cai naquela questão do serviço terceirizado, pago pelo paciente. Então, a gente não tem ainda essa presença do dentista fixo numa equipe. Certo. Outra pergunta que eu tenho para te fazer também, Andréia, fiquei sabendo também, né, Passarinho me contou, que o HGB já está com odontologia
hospitalar atuando também, né? Sim. A UTI foi montada, tu já tens lá o atendimento Isso é uma intensivista vitória. na UTI. Desde quando? Conta um pouquinho dessa história. Esse atendimento tinha no passado, mas aí já tinha alguns anos que não tinha mais o atendimento na unidade de terapia intensiva do Hospital do Exército. Aí, ano passado, a gente entrou com um projeto. Nós temos hoje 3 intensivistas, 3 oficiais dentistas que vão dar essa assistência dentro do Hospital do Exército. Então, a gente faz esse treinamento da equipe lá, multidisciplinar, a equipe que está cuidando desse paciente diretamente, e sempre a gente faz essa assistência realmente semanal. A gente tem a presença do dentista lá no hospital. Nós temos 6 leitos de UTI e aí a gente consegue dar essa assistência. Tá. Esses 6 leitos de UTI, eles têm sido constantemente utilizados, assim, todo o tempo eles estão cheios? Sim, são 6 leitos de UTI, sempre, toda semana quando eu vou, passo na UTI, sempre tem paciente internado. É um hospital geral, então o atendimento é clínico. A gente também tem que observar o hospital que a gente está trabalhando, qual é o perfil. Por exemplo, um hospital pediátrico, o dentista que faz o atendimento hospitalar, ele também tem que ter o quê? Uma abordagem com paciente pediátrico. Um hospital cardiológico, ele tem que ter assistência cardiológica. Um hospital de trauma, por exemplo, vocês acham que ele vai contratar o buco ou ele vai contratar o habilitado? Né? Então, a gente tem que ter o quê? Saber qual é o perfil do hospital que você está inserido, né? Saber qual é o perfil daqueles pacientes internados para você fazer a abordagem. Certo. A Carla e o Renato estavam querendo te perguntar alguma coisa a respeito do laser, né? O que era que ela estava falando no meu ponto eletrônico aqui? Eu acho que a evolução, né, da medicina, a evolução dos centros de intensivista, né, das UTIs, ela é constante. E dentro da área da odontologia, nós também já temos, né, grandes evoluções, né, e a laser terapia ela veio para assumir um papel de um excelente recurso, né, dentro mesmo só do consultório. Que também é uma habilitação, né? Por favor. Isso. Mesmo sendo dentro do nosso consultório particular, dentro das intervenções que a gente faz de forma ambulatorial, imagino isto dentro de uma necessidade hospitalar, né? Eu não sei o doutor Renato, de que forma que ele atua, mas eu acho que é uma área que veio para ficar, né? E vamos respeitar a resposta da laser terapia, ela é uma sumidade. Então, eu acho que, como é que você vê isso? Ou se você acha que veio apenas para agregar, ou veio para realmente transformar o atendimento hospitalar? Eu faço uma brincadeira que, quando eu vou para o hospital, quem entra primeiro é a maleta do laser, depois que eu vou atrás. A necessidade de você utilizar uma terapia laser, por exemplo, dentro de uma unidade de terapia intensiva, nossa, não existe possibilidade de você fazer uma visita numa UTI e não levar o laser. Porque, como eu disse anteriormente, os pacientes evoluem com lesões de tecido mole, tá? Então, o laser não é novo. A gente usa laser há mais de 60 anos, em várias especialidades médicas. Mas, na odontologia, se tem aumentado o número de habilitados em laser terapia, porque, gente, é mais do que claro, tá aí a literatura, a gente fala baseado em evidência científica. É eficaz. É eficaz. A gente trata as lesões fúngicas, por exemplo, que você ia demorar 7, 14 dias. Com laser, você faz uma aplicação de PDT, por exemplo, e utiliza o laser e você consegue o controle com 2, 3 aplicações. Então, o laser realmente é uma vitória e a gente tem aparelhos modernos hoje, portátil, que você consegue levar para uma UTI e consegue fazer o atendimento de excelência, com certeza. Pode falar. A minha pergunta, doutora, é baseado em relação a, tipo assim, quando a gente atende no consultório normal, né? A gente está ali em contato direto com o paciente, né? E eu tenho dito, a gente dá algumas palestras em relação a relacionamento, que hoje o digital, né? Hoje a máquina está substituindo tudo. Só não vai substituir uma coisa, relacionamento, né? É muito bom a tecnologia, que nem um laser, né? Que nem um digital, hoje em dia exame de imagem, 3D. Isso é tudo muito excelente. Mas no caso da odontologia hospitalar, o paciente está ali inconsciente. Então essa comunicação, esse relacionamento geralmente é com a família. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como se dá. Não é só com a família, não. Eu sempre ensino para os meus alunos, quando eu levo eles para UTI, o paciente está sedado, o paciente está entubado, realmente com drogas pesadas, mas eu digo sempre, respeite o ser humano que você está
atuando. Respeita Perfeito. o ser humano que você vai falar. Não interessa se ele está sedado. Bom dia, seu João. Bom dia, dona Francisca. O último sentido que vai embora é a audição, né? Então ele tá te ouvindo. Eu falo isso, gente, por experiência própria, tá? Eu já fiquei internada numa UTI, eu já fiquei entubada e eu escutei coisas que depois eu perguntei e as pessoas me informaram, né? sabe? Que aquilo eu A escutei audição não era... é o último sentido. Então que eu vai. falo, respeite, mesmo que ele esteja na lua. Você olhou o prontuário, a gente sempre olha o prontuário, avalia a condição do paciente antes de tocar no paciente. Mas chegou na beira-leito, você vai fazer o quê? Você vai... Bom dia. Vai se relacionar. Vai sim. Mesmo que ele não abra o olho, mesmo que ele não vá ser, né, contactuante, que a gente chama, você vai dar o bom dia e vai dizer, eu sou dentista, eu vim olhar, vim cuidar da sua boca, licença, Isso é muito importante. porque isso é humano, isso é ser humano, é se colocar no lugar Muito bom. do E isso ajuda o próprio paciente. Sim, ajuda com certeza. Entendeu? Gente, eu vou falar rapidinho uma historinha. Uma vez eu fui atender um paciente, esposo de uma amiga minha, numa UTI, ele estava entubado. Quando eu cheguei lá, ele de boca aberta, com um tubo, eu disse assim, oi, aqui é a Andréia. É a Andréia. Ele entubado. Não, eu vim olhar tua boca, João, até João é o nome dele. Aí ele fechou a boca. Com medo do dentista, né? Até ela entubado lá, ele vai fechar. Fechou a boca. Aí, quando eu saí, eu falei pra ela muito nervosa, o marido ficou bem, graças a Deus, saiu da UTI, tá ótimo. Mas eu falei, olha, ele reagiu. Ele fechou a boca na hora que eu fui tocar. Ele entendeu, né? Ele entendeu que era eu. A Andréia, aquela danada tá aqui, na cabeça dele, né? Então, a gente tem que ter o quê? A humanização é fundamental. Não dá pra você trabalhar com pessoas. Não interessa se ela tá muito sedada. Né? Você realmente precisa manter isso, tá? Sim. Dentro dessas andanças tuas, qual foi um dos maiores desafios? Mas é bom, a história tem que ser contada. Que a gente né? tá pra bater esse papo, né? Entendeu? A gente tá aqui te essas experiências. provocando porque a gente quer ouvir essas histórias. Qual foi, assim, dentro da tua prática, da tua carreira, o maior desafio de curar um paciente a partir do sistema estomatognático? Eu te falo que eu aprendi a lidar com paciente pediátrico, mas eu tinha uma certa resistência quando eu ia para UTI pediátrica e NEO, porque mexia muito comigo, porque eram crianças ali passando por um momento difícil, que era para eles estarem estudando, brincando, correndo, internados numa unidade de terapia intensiva. Então, trabalhar numa UTI, NEO e PED, para mim, ainda é pesado. Ainda é um grande desafio. Ainda é um grande desafio. E o grande desafio é se fazer também presente lá dentro, sabe? Você ser valorizado e depois o colega te reconhecer, poxa, que legal, o paciente saiu da UTI e você depois sai daquele paciente que você estava cuidando no hospital, depois você vai cuidar na casa, você vai cuidar do home care. Dá continuidade, paciente. né? Dá continuidade. E é legal, porque às vezes você olha o paciente e você realmente acha, poxa, ele tá gravíssimo, depois você encontra o paciente, é fantástico, reconhecimento. Saber que você contribuiu, mesmo. né? Além da questão do Odontocast informar, o Odontocast está aqui para valorizar também o profissional que está atuando corretamente. Perdão. O Conselho Regional de Odontologia do Pará e o Conselho Federal de Odontologia e muitos outros conselhos hoje, nós estamos buscando profissionais com esse tipo de compromisso, de sensibilidade. E é ele quem está sendo referência para lá para fora, entendeu? Então nós precisamos dar essas informações. Dentro disso que tu estás passando, todos nós estamos passando, é um momento em que nós estamos aprendendo uns com os outros a cuidar de vidas também. E a sair daquele núcleo, né? Só o consultório, só o paciente quando chega. Hoje, a odontologia hospitalar, você vai até o paciente não vai bater na sua porta. E a sociedade, é você que vai bater, né? E a sociedade que está nos vendo, nos assistindo aí, percebe também, né, que há uma diferença do profissional que exerce com excelência, humanizado, profissional que, além do conhecimento técnico, tem essa sensibilidade daquele que faz, infelizmente acontece, né, algumas vezes,
faz de qualquer jeito. Então, eu acho isso aí fundamental para, nesse caso aí tão importante de pacientes, né, entubados, pacientes internados, a gente, dentro da odontologia, ter profissionais de excelência e que estão trazendo essas informações importantes. André, eu tinha uma pergunta para fazer com relação a você que atua há muitos anos nessa área e que está muito à frente, né? Hoje acaba que é uma referência também aqui no estado, em Belém, no Exército. Eu te pergunto, você tem conhecimento de como isso se comporta a nível estadual, nos municípios, as prefeituras, de que forma como elas estão aceitando isso no interior do estado? No interior do estado nós não temos ainda profissionais atuando, pelo menos nos hospitais regionais que eu conheço, a gente não tem ainda profissionais atuando no interior. No município nós temos o Galileu, que já tem presença de dentista lá, tá? No hospital Divina Providência, que é um hospital que a gente... Marituba. Sabe que tem colegas que fazem atendimento, mas que estão inseridos dentro do município em outra região, mas que às vezes precisam e fazem um atendimento, se deslocam para lá, mas realmente no interior do estado nós não temos. Então tem uma demanda reprimida? Tem uma demanda reprimida, com certeza, e temos muitos profissionais bons no interior do estado. Entendi. Tá. E que são habilitados? Que são habilitados, temos também. E Andréia, vamos passar aqui para uma outra seara. Eu tenho um atendimento ambulatorial, nível consultório, tenho um atendimento hospitalar e tenho um atendimento em UTI. Fala pra gente desse escalonamento, o que é diferente, no teu entendimento, de um atendimento em cada nível desses. O que a gente falou um pouquinho ainda agora. Dentro do seu consultório, dentro de uma clínica, você tem autonomia para dar alta para o seu paciente, fazer todo o planejamento do seu paciente. A partir do momento que o paciente está inserido dentro do hospital, não interessa se ele está numa unidade de terapia intensiva ou se ele está numa unidade de internação, aquele paciente ele não passa a ser seu mais. Ele é de uma equipe. Então, essa equipe, ela está em prol da saúde desse paciente. Mas a pergunta que eu faço, tu achas que isso é um entrave no atendimento? Isso é uma dificuldade? Ou isso é uma rotina? Por exemplo, eu falo em relação ao preparo do profissional em atender em nível ambulatorial, hospitalar e intensivo. É como eu disse, tem que ter o perfil. O dentista que se interesse, até os meus alunos que pensam em fazer odontologia hospitalar, esse dentista ele tem que ter o perfil. Ele tem que saber que ele vai estar atuando dentro de um hospital e que você não olha mais só para o sistema estomatognático. Você não vai cuidar da boca, você vai cuidar do paciente como um todo. A saúde começa pela boca. Tá? Então, ele precisa ter esse perfil de trabalhar em equipe, de trabalhar com limitações tecnológicas, que ele não vai ter um raio-x digital, nem sempre ele vai conseguir um próprio raio-x. Muitas vezes, algumas situações que eu fui até o hospital, quando eu cheguei lá, eu tive que pedir tomografia médica. Aí eu disse, eu não vou conseguir ver muito, peraí, eu me coloquei do lado do radiologista. Essa é uma dificuldade, não há ainda um preparo estrutural nos hospitais para a questão odontológica. Aí chegou no ponto. Sim, aí eu me coloquei do lado do radiologista e disse, vai abrindo devagar, para eu poder ver o que eu queria ver, que era um abscesso que a paciente estava fazendo naquele momento. E aí não tinha uma limitação de tomografia, mas eu consegui ali, com aquela tomografia médica, conseguir chegar onde eu queria realmente, ver se tinha expansão. Então, pronto. Então, um paciente de UTI odontológico, ele tem uma barreira que ainda é a imaginologia dentro da UTI específica para odonto. A gente agora já tem raio-x portátil, que se o hospital conseguir adquirir. O hospital não tem hoje. Um sensor que você vai conseguir fazer um raio-x, e muitas vezes o exame ele precisa ser uma tomografia, por exemplo, tá? Mas a gente não tem ainda algo direcionado para odontologia. Pronto, essa é a resposta para a pergunta que eu queria. Uma outra dificuldade, eu digo, você faz odontologia, seu paciente está inserido dentro de uma UTI, por exemplo, mas ele está ali com vários equipamentos que você não conhece. Vamos conhecer os equipamentos. O paciente está passando uma sonda, precisa fechar a alimentação para mexer na boca. Isso é uma outra dificuldade. São coisas que realmente não dá para ser qualquer dentista. É diferente de um atendimento de consultório, de ambulatório. Tem que ser um habilitado para ele saber o quê? Se ele só pode tocar no paciente se ele tiver oportuno.
Você não pode tocar no Sim. paciente, simplesmente, peraí que eu vou fazer uma estação, peraí, vamos olhar Mas primeiro. olha só, nós temos duas coisas. A questão do conhecimento pelo profissional é uma coisa e do Estrutura. que a estrutura do hospital pode te fornecer. Por que eu estou te dizendo isso? Um raio-x portátil, 10, 12, 15 mil reais, para um hospital é absolutamente nada. Nada. Mas não tem porquê. Porque eles ainda resistem em não colocar a odontologia. E aí é que a gente tem que apertar o dedo Sim, na ferida, com certeza. entendeu? E esse apertar esse dedo aí eu acho muito importante, por quê? Porque tanto gestores quanto outros colegas médicos, enfermeiros, né? Que nem é uma frase que você falou que parece clichê, mas é fato. A saúde começa pela boca. Então, a partir do momento que há essa conscientização através da informação, como você falou, que eu achei muito oportuno, chega com humildade e mostra o resultado do teu trabalho. Aí a mente deles vão expandir para isso. Vão ver, entendeu? Que pacientes não evoluíram por causa do trabalho do cirurgião dentista. Então... Ou da ausência dele. Exatamente. Então, acho muito importante, né? Essa conscientização dos gestores de hospitais, até dos colegas médicos também, em fomentar essa estrutura para o cirurgião dentista dentro dos hospitais. É isso que a gente está batendo. Por isso que eu tô provocando essa discussão aqui, entendeu? Sim. Porque são duas coisas que atrapalham muito o desenvolvimento da odontologia hospitalar. A primeira, que nós estamos falando, que é o não reconhecimento, principalmente por médicos preconceituosos, e nós temos que falar sim. Nós estamos hoje com gabarito, com autoridade para falar, e de gestores que também não aceitam a nossa entrada dentro dos hospitais. Porém, agora eu vou entrar em outro ponto, que é para apertar o dedo na ferida mesmo, gente. Quem tem que fazer a odontologia hospitalar entrar nos hospitais são os nossos políticos públicos, são os nossos vereadores, Perfeito. são os nossos deputados, os nossos senadores, que têm que transformar em lei a entrada da Exatamente. odontologia hospitalar nos hospitais. Nós já fomos muito cobrados dentro do conselho, dentro das associações, dentro das sociedades, que nós tínhamos a responsabilidade sobre isso. Muito pelo contrário. Eu peço desculpa mais uma vez porque realmente eu tô com a minha garganta ruim, mas os nossos políticos públicos, legisladores, principalmente tem que transformar em lei para ser executada dentro dos hospitais. A odontologia hospitalar é uma realidade, ela não tem volta, mas nós precisamos cobrar deles. E não somos só nós dentistas, a sociedade lá fora também tem que cobrar dos políticos para que eles coloquem dentro das equipes de saúde dos hospitais o cirurgião dentista. Isso é um apelo que eu faço em nome do conselho de toda a classe odontológica. Gestores públicos, gestores privados, políticos públicos, olhem pela sociedade, olhem pela odontologia e pela classe odontológica. Já desabafei, agora, por favor, continue. Pode terminar. Eu só para passar para a doutora, eu acho muito importante o que o Folha falou, porque realmente é uma lacuna, é um espaço que a gente sabe da fundamental, e gente que faz parte da odontologia sabe da fundamental importância, mas muitas pessoas não sabem, outras sabem e negligenciam, né? Isso. E ter essa participação aí, a gente, quanto conselho, a gente não pode encabeçar, mas a gente está usando a nossa voz aqui para despertar isso na população, né? Para ter mais profissionais com excelência, como a doutora André, entendeu? Levando essa saúde, levando essa prevenção, levando esse trabalho em equipe, cujo o profissional cirurgião dentista é tão importante quanto os outros dentro dessa equipe. André, eu vou te falar de 2 dramas que eu vivi, tá? Pro Renato e pra Carla, que eles sabem. A vacina, nós éramos para ser tratados como prioridade e não fomos tratados como prioridade. O único profissional da saúde que atendia o paciente de boca aberta éramos nós. O médico atendia o paciente com máscara. E a distância, o enfermeiro, né, com máscara, mas o dentista era sem máscara, porque o paciente tem que abrir a boca. E nós brigamos pela vacina via Ministério Público para conseguir 1.000 doses iniciais. E a outra situação, passado alguns meses depois da luta que nós conseguimos a vacina, tu acompanhastes isso, foi com a questão do pronto-socorro da 14 passar 4, 5 anos sem odontologia. Isso é uma vergonha. E aí o conselho entra para tratar da questão perante a sociedade. Ele tem que zelar pela sociedade para que ela tenha assistência odontológica. Então,
esses 2 dramas eu cheguei a discutir com o secretário de saúde do município de Belém, que teve ali a infelicidade de dizer para mim que porque o outro prefeito, o outro secretário não fizeram, não era o momento ainda, que eles ainda estavam providenciando 4, 5 anos sem odontologia no pronto-socorro da 14. Isso não existe, entendeu? E aí o conselho entrou e bateu forte nisso, até que parece-me que hoje já está funcionando. Sim, Né? temos intensivistas lá. Eu tenho uma pergunta, doutora Andréia, com relação, você é docente, né, de graduação também, e como é que é o interesse, porque hoje a odontologia hospitalar, ela é uma disciplina, né, dentro da nossa grade curricular, e eu pergunto para você, como é que é o interesse, o acompanhamento desses alunos com relação a uma disciplina tão nova, né, e que foge um pouquinho da área estética, né, e passa a ser uma situação diretamente ligada à saúde do paciente, né, a sobrevida deste paciente, e eles têm interesse no momento da disciplina. Você vê uma humanização desses alunos? Sim, eles ficam muito ansiosos para quando vai chegar o semestre que tem odontologia hospitalar. Lá na UNAMA nós temos a parceria do Hospital do Coração, então os alunos eles fazem junto com a doutora Nazaré Pita, lá no hospital... Um abraço a Nazaré Pita, ao Paulinho Rangel também, lá do Hospital do Coração. Né? A Carol, O Theo também. a doutora Carol... O Theo da UNAMA, que já esteve Amador, conosco. isso, o professor Theo. Então, nós realizamos esse atendimento no Hospital do Coração. Os alunos ficam atendendo a nível de unidade de internação. O atendimento na UTI não é permitido para os alunos da graduação, mas eles fazem visita técnica também. Eles entram com um profissional, a Nazaré, que é habilitada, vão até a UTI, ela faz procedimentos nos pacientes e eles ficam realmente assistindo. Eles têm um interesse muito grande. Alguns ficam muito ansiosos e tem outros que não é para mim o hospital, não é para mim a UTI. Tá? Mas isso é natural, a gente tem que se identificar realmente com a área, mas é um trabalho muito bom, nós já tivemos diferença lá no nível de infecção do hospital, então um trabalho realmente de formiguinha, mas é um trabalho que tem mostrado muitos resultados importantes. O controle da dor, o controle biológico dentro da odontologia hospitalar, ele é um divisor de águas, né? Hoje a gente já tem esse entendimento. Gente, o meu ponto tá tocando aqui, né? O diretor tá cobrando aqui que a gente tá com o tempo extrapolado já, então... Eu queria fazer uma última pergunta por favor, só. Renato, vai lá. Assim, Direção, segura um pouquinho aí que o Renato vai falar. muitas pessoas nos assistem, né? Não só da classe da odontologia, da sociedade também, né? E você falou que no particular ainda não tem realmente esse profissional lá, né? Então, assim, uma pessoa que tá hoje com familiar, que tá nos assistindo, poxa, eu quero que alguém veja essa parte odontológica do meu familiar que tá internado, que tá em UTI. Qual o proceder dessa pessoa? O que é que ela pode fazer? Ela tem que procurar um profissional habilitado em odontologia hospitalar para que ele faça uma avaliação, tá? Ele vai primeiro fazer uma consulta. Quando as pessoas me procuram, eu digo, olha, eu vou primeiro avaliar como é que está seu familiar. Então, aí você procura esse profissional habilitado, tá? No hospital, geralmente tem alguém que eles têm uma indicação, que eles telefonam para a equipe, tá? A gente mesmo tem a nossa equipe dentro do Hospital do Coração, e aí eles telefonam e você faz assistência. É assim que funciona, mas essa assistência, deixando bem claro, ela é terceirizada e paga pelo familiar, realmente. Entendi. Ok, Renato, respondida a pergunta? Respondido. Então, nós já vamos entrar na parte final. Vou pedir para que tu comeces com as considerações finais e faça o convite, olhando para esta câmera, para assistirem o Odontocast, né? E falar um pouquinho sobre o Conselho Regional de Odontologia hoje, na tua visão, como ele está caminhando. Sim, o Conselho Regional de Odontologia, ele sempre nos apoiou. Como eu disse, eu já participei da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho. Nós fazíamos muitas ações em praças, em shoppings, fazendo o quê? A conscientização dessa sociedade. Por quê? O próprio paciente, ele não sabe que ele tem um problema cardíaco e que ele tem que manter a cavidade oral em boas condições. Em boas condições. Senão ele não vai
ter melhora, ou pode ter uma piora, tá? O próprio paciente não tem essa consciência. Então, a gente faz o quê? A conscientização. A gente tem o apoio do conselho. Quando saiu a nossa habilitação, né, o reconhecimento do CFO foi uma vitória, porque já tinham profissionais atuando nessa área sem habilitação, e agora a gente tem o quê? O apoio para a divulgação. A gente quer divulgar não só para a sociedade, mas também para a nossa própria classe. Tem colegas que não sabem o que é odontologia hospitalar. Exatamente. E fazer o quê? O engajamento desses profissionais que estão atuando nessa área. Mas peraí, eu ouvi uma coisa que tu já fizeste parte? Já fiz parte. Mas nós conversamos uma outra coisa. Tu vais fazer parte novamente, Pronto, né? faço parte. Então já tô adiantando, a doutora Andréa vai assumir a comissão de odontologia hospitalar. Show. É uma honra. Nós vamos alinhar isso aí direitinho. Ela já foi convidada e já aceitou o convite. Obrigado por aceitar também. E o momento que nós estamos vivendo como conselho. Sabes que nós passamos por um momento problemático, traumático, ainda estamos juntando os cacos. O que tu entendes sobre o momento que nós estamos vivendo e que opinião, que toque tu darias para que nós pudéssemos fazer mais ainda? Eu quero agradecer logo, dizer que esse momento que nós estamos aqui é muito importante. Que isso aqui foi uma atitude de informação para os nossos colegas e para uma sociedade. E dizer que esse momento aqui ele é único, da gente conseguir informar para eles uma coisa tão importante como a odontologia hospitalar. Tá? E o nosso conselho, ele sempre esteve perto. Eu sou suspeita para falar porque realmente eu sempre vivenciei o conselho, mas a gente percebe que aumentou muito a procura dos profissionais em relação ao conselho para esclarecimentos, né? E a gente sempre tem o quê? Um feedback positivo do conselho, tá? Que bom. Muito obrigado pela tua participação. Fazer um convite para nos assistir. Ei, faz o convite lá. Sim, eu quero convidar, tá, pessoal? Nós falamos um pouco aqui sobre odontologia hospitalar. Convido meus alunos, os profissionais, os colegas de classe e a sociedade a participar, a assistir o podcast do CRO, tá? O Odontocast, né, do CRO, tá? Então venha, participe, você com certeza vai receber muitas informações importantes. E aí eu já vou te passar também um exemplar do Código de Ética. Renato, passa para ela Sorrisos Brasileiros, que é uma revista do CFO. Bacana. A caneca é tua, personalizada. com a marca do Odontocast. E aqui também Pedro da Labo Dental, que é o nosso... Labo Dental. Sempre incentivador, o maior incentivador que nós temos, né, odontologia paraense. Renato, tuas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer novamente, né, a presença da doutora, tantas informações importantes nos passou, né, nesse dia. E, tipo assim, esses direcionamentos quanto à saúde hospitalar, quanto à UTI, é fundamental tanto para os acadêmicos que estão hoje, quanto os profissionais que já formaram, para entender certas diferenças que a gente tocou no início do podcast, né, de habilitação para especialização, para não ter uma perspectiva errada de algumas coisas. E realmente foi muito, muito agregador todas as informações que a gente teve aqui. Parabenizar pelo seu trabalho, pela sua dedicação e trazer uma odontologia com excelência. É isso que a gente preza no nosso estado e vai trabalhar por isso dentro do CRO Pará. Uma odontologia com excelência e com ética. Obrigado, Renato. Carla. Então, não tem como não agradecer, né, tantas informações que a Andréa aqui nos trouxe e como você mesmo falou, né, o apoio do conselho, o apoio da classe, o apoio de informar. Eu acho que esse formato de chegar até a classe, hoje o conselho está saindo daquele espaço físico e indo através das redes de comunicação, levar informações tão importantes que muitas das vezes a gente se fecha naquele círculo de consultório e acaba não tendo nem motivação para ver outras coisas diferentes, né? Como os recursos tecnológicos, as situações, a gente se fecha dentro da nossa especialidade e esquece um pouquinho das outras, da importância delas. E assim, foi muito bacana, muito esclarecedor. Você está de parabéns pelo trabalho que tá
exercendo, né, nessa área da odontologia, e a gente espera que com a sua contribuição nesse podcast e o seu apoio dentro do conselho, né, de representar, e a gente possa unir forças e que possa conseguir muito mais pela odontologia. Que vire lei, né? Que vire lei, né? Exatamente. Pessoal, aqui nós vamos ficando em mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, onde nós abordamos o tema da odontologia hospitalar, odontologia na UTI, falamos de laser, falamos de sedação, de lei, né? Tudo que transita nesse universo da odontologia hospitalar. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Um grande abraço.